Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto. Hoje é dia 6 de julho de 2023 e o objetivo aqui é trazer as principais notícias que impactam o seu dia financeiro, para que você faça um Day Trade de qualidade e termine com lucro no final do dia. Antes de mais nada, eu vou deixar um recado rápido aqui para vocês. Do dia 17 ao dia 21 de julho, eu estarei de férias, não terá Bom Dia Day Trader, muito menos arriscando a própria pele. Mas eu vou deixar aqui um presente para vocês, uma mentoria para Day Trade iniciante. Então você que é Day Trade iniciante, até você que é Day Trade experiente ou quer começar no mercado, assista, lá vai ter informação de como você economizar nas suas operações, como você pagar menos taxa, como você não paga corretagem, como você não pagar a plataforma mais utilizada pelos traders, que é o Profit Pro. Vai sair gratuito, então acompanhe até o fim, assista todas as aulas e baixe o e-book. Em breve eu vou começar a deixar aqui para vocês. Mas sem mais delongas, vamos para as notícias que impactam o dia de hoje, começando pela ata do FONC que saiu ontem às 3 horas da tarde, referente à reunião do Federal Reserve, o Banco Central Americano, da quarta-feira passada, também às 3 horas da tarde, tá? A expectativa que o mercado tinha é que a ata do FONC viesse com informações que mostrasse sinais de mais um intervalo ou pelo menos queda na taxa de juros americana. Não foi o que aconteceu, foi uma ata um pouco dura, assim como a ata do Copom, quando a gente teve a nossa reunião do Copom aqui, que também definiu a nossa taxa de juros, e isso fez com que o mercado se direcionasse para baixo. Hoje a gente tem a Europa e os Estados Unidos em queda, e a Ásia fechou em queda também. A gente vai falar disso quando a gente tocar nas bolsas em breve, mas esse é o panorama que nós temos no momento. Também tem hoje, às 11 horas da manhã, vamos confirmar isso em breve na agenda econômica, informações referentes ao desemprego americano. Vamos entender se a expectativa de queda, de alta, vamos verificar como é que vai sair para ver se dá um ânimo a mais no mercado. A reforma tributária, que a expectativa que o nosso parlamento aqui brasileiro, a reforma tributária aqui no Brasil, que seja votado nos próximos 2 dias, ou seja, em 48 horas, algo muito difícil, mas já está alinhado com os governadores, pelo menos de acordo com as informações da noite que a gente passou agora, vem positiva que todos os governadores estão em linha. A gente tem 3 principais atores aí atuando forte para que a reforma tributária passe, que é o presidente da Câmara dos Deputados aqui do Brasil, Arthur Lira. A gente também tem o ministro da Economia, Fernando Haddad, e o nosso governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, atuando forte, articulando forte para que a gente consiga aprovar a reforma tributária. Aprovando a reforma tributária, teoricamente, a gente destrava o país, simplifica a impostação, a tributação aqui no Brasil e faz com que as empresas consigam ter um estímulo maior para conseguir crescer, entender o que vai pagar, entender aonde está classificado, para que a gente tenha uma evolução aqui e uma modernização no nosso país, que também já está há tanto tempo parado. Também tem em linha com isso, tem a baixa chinesa, né, a baixa da economia chinesa. A expectativa era que a gente tivesse informações e números econômicos da China um pouco melhores, coisa que não aconteceu. A gente está ali meio na mediana. Sempre a gente espera da China um crescimento em torno de 10%, que é o que acontece naturalmente e atualmente, mas isso não está se demonstrando real. O crescimento que a gente tem esperado para o PIB chinês é de 5% e o mercado todo está empolvoroso com isso, um pouco inseguro o que está acontecendo. Mas agora, depois que a gente fala das notícias, vamos dar um pulo agora no calendário econômico e depois a gente fala das bolsas para entender o que está acontecendo e o que vem hoje e quais horários que a gente tem que ficar mais atento para o nosso day trade ser feito de qualidade e no final terminar com gain. Eu vou aqui dar um pulo direto no calendário econômico para ver o que está imperando no dia de hoje. A gente tem, tá? A começar agora, 9h15, variação de emprego privado nos Estados Unidos. Hoje tem muita informação de emprego nos Estados Unidos. Às 9h30, pedido de seguro-desemprego. A gente tem às 10h45, PMI do setor de serviços de junho, do mercado americano. E tem o PMI de manufatura também de junho. Tem a oferta de desemprego às 11 horas. Então a gente tem muita notícia que circunda o emprego. E ao meio-dia a gente tem estoque de petróleo. Esse período da manhã a gente vai ter uma alta liquidez no mercado. A gente tem notícia impactante às 9h15, 9h30, 10h45, 11 horas e meio-dia. Lembrando, tá? A gente tem a abertura do nosso mercado futuro aqui às 9h. Muito provavelmente vai abrir já com um movimento um pouco mais agressivo, dadas as notícias que estão para acontecer. A gente tem a abertura do mercado à vista aqui às 10h30, que costuma virar a tendência dependendo do que está circulando de notícias por aí. A gente também tem a 10h45, notícias impactantes. Às 10h30 tem informação, tem abertura da NYSE, do mercado americano, também costuma entrar e dar solavanco no mercado. E 10h45, 11 horas e meio-dia a gente tem notícia impactante. Então hoje de manhã, amanhã vai ser bem agitada, cuidado e cautela, sempre é bom, tá? E é importante pra gente ficar atento, apesar de coisas legais que a gente está vendo aqui no gráfico. Em breve eu vou mostrar para vocês. Vamos agora para as bolsas entender o que está acontecendo. Vamos primeiro falar das bolsas mundo afora, depois a gente vai para alguns indicadores importantes. A Ásia fechou em queda, Europa toda está inquieta. Não adianta a gente falar ponto a ponto aqui, assim como os Estados Unidos, dadas as notícias que eu falei para vocês aqui, tá? Mas a gente tem, além disso, o EWZ fechando em queda de 1,46%. Isso é importante para a gente ficar de olho aqui, porque o EWZ é nossa bolsa dolarizada. O barril Brent petróleo em leve alta de 0,20%, cotado de $76.
Lembra que há 2 semanas estava em 78 dólares, caiu para 72 dólares, agora está em 76 dólares, tudo dentro da estabilidade. A gente tem o minério de ferro a 111 dólares, numa alta de 0,95%, também dentro de uma estabilidade, não tem nada muito agressivo. O DXY, que é o índice do dólar, a 102,616 com uma alta de 0,29, também é algo dentro do comum que a gente vem vendo aqui todos os dias. O VIX, que deu uma disparada aqui, 4,72% de alta, isso é um pouco incomum, mas ainda dentro do que a gente espera, nada muito incomum, nada muito louco, tá? As bitcoins que deram uma explodida de 2,23%, com notícias da WRock querendo entrar com mais dinheiro em compras de criptomoeda Bitcoin, para que isso estimule a regularização desse ativo, tá? Isso fez com que a Bitcoin subisse mais, e eu sempre tô falando aqui de Bitcoin desde quando ela estava em 19 mil dólares e subiu agora para 30 mil dólares, e eu falo que o teto dela é em 64 mil dólares, quiçá não superar essa região. É sim uma tendência de alta, é sim uma expectativa de compra, a gente tem o halving das criptomoedas agora, isso é muito importante a gente ficar de olho. Só que agora, tá, que a gente já falou do calendário econômico, notícias, já passamos pelas bolsas e os principais indicadores do mundo, vamos dar um pulo aqui no que nós operamos no day trade, o que faz o dinheiro entrar no nosso bolso dia a dia, que é índice futuro e dólar futuro. Vamos começar agora pelo índice futuro. O que aconteceu ontem? Eu falei para vocês, o movimento que aconteceu, tá? A análise que a gente estava esperando, a expectativa que a gente tinha aconteceu, e isso vai se refletir no dia de hoje. Ontem, lembra que eu falei para vocês, se a bolsa abrir, se o nosso índice futuro abrir em queda, vai segurar aqui nessa média móvel de 200 períodos branca aritmética, e daqui pode ser que a gente tenha uma alta. O problema é que a gente está praticamente no envelope de movimento. Nessa alta vai bater aqui nesse suporte, quiçá vem nesse próximo suporte que a gente vê ele no diário e no semanal, já mostro para vocês, e pode entrar em queda. Então, a briga foi justamente essa, a bolsa abriu caindo, depois subiu, bateu aqui um monte de média no meio do caminho, um monte de suporte no meio do caminho, fazendo com que não tivesse nenhuma entrada segura. Então ontem foi um dia que eu fiquei analisando de braços cruzados e não fiz nada, tá? Esperando que o mercado fizesse algum movimento direcional mais consistente e desse uma boa oportunidade de movimento. Não deu, não foi isso que aconteceu. E aqui eu só vim para o diário para evidenciar para vocês esse ponto que eu vim dizendo para vocês. Olha esse suporte aqui, ó, primeira marcação do suporte, primeiro toque do suporte, tá? Isso no índice no INDFUT diário. Aí depois teve esse outro toque, possível rompimento, agora tem mais um toque, vamos ver o que vai acontecer. Apesar de a gente ter uma notícia muito boa, expectativa da aprovação da reforma tributária aqui no Brasil, que pode sim estimular o mercado, fazer com que ele suba um pouco mais, a gente tem notícias fora que não são tão boas com relação a, por exemplo, a ata do FONC que saiu na expectativa de queda de juros americanos, a gente tem uma estabilidade provável alta, tá? Foi um pouco mais dura. Então, isso realmente pode segurar a nossa bolsa aqui também, porque a gente vai a reboque do que está acontecendo lá fora e fazer com que a nossa bolsa caia. Bom, quais são as expectativas para hoje? Vamos entender o que vai acontecer e vamos aqui desenhar um possível cenário baseado no que a gente está enxergando aqui. Visto que a gente está no envelope, vamos dizer que o mercado fique estimulado, positivo e saia boas notícias no decorrer do dia de hoje. As notícias que vão sair no calendário econômico façam com que o mercado suba, expectativa a qual eu não tenho muito. Então a gente pode ver um rompimento dessa linha aqui, o problema é aqui, tá? Essa nova barreira aqui. Essa nova barreira pode segurar um pouco, eu não vejo uma alta muito consistente e segura, tá? A gente tá em cima de um suporte, tem um outro suporte enorme, uma zona de suporte enorme para cima. Então, subir é muito difícil, tá? Agora, cair. Como é que será se a bolsa cair, tá? Se ela continuar essa rota de queda, nós temos aqui uma média móvel de 200 períodos para cima, tá? Ela pode vir bater nessa média, segurar, fazer um pullback antes do rompimento e romper. Aqui é um pouco mais, teoricamente, simples de acontecer. Por quê? Apesar da reforma tributária ter expectativa de aprovação em 48 horas, queria uma aprovação a zap, algo relâmpago, o que é muito difícil, a gente está em vias de um recesso no parlamento, tá? Que é a única notícia positiva que nós temos no meio de toda a notícia ruim que eu disse para vocês aqui. Baseado nisso, esperando que realmente seja muito difícil, talvez até não saia, a gente pode ter um arrefecimento da bolsa, a gente pode entrar numa tendência curta de movimento de queda, que é uma correção natural, dado a grande alta que a gente teve de 20% na nossa última queda, tá? Então, isso é uma correção natural, isso pode acontecer quando a gente vai lá para o diário, como eu disse para vocês, vamos aqui para o diário, só para mostrar para vocês. A gente atingiu a primeira retração de FIBO dessa pernada, lembra que eu disse para vocês? Tá? A gente vem aqui, a gente atingiu praticamente essa primeira retração de FIBO, olha aqui, ó. A gente pode vir aqui buscar a segunda retração de FIBO, onde está a média móvel de 200 períodos do diário, isso é natural, da pernada, isso pode acontecer. A gente está falando de um movimento aí esperado, desde o ponto de fechamento até essa região, de 3.180 pontos, lembrando que em média a nossa bolsa aqui, o índice futuro, ele roda 1.700 pontos, então em 2, 3 dias a gente alcançaria esse movimento numa direcional do mercado para baixo, facilitando nossa vida de day trade e entradas na venda, tá? E é isso que a gente
gente busca aqui. Então a torcida é para isso acontecer, para que a gente consiga atingir esse movimento. Vamos para o 60 só para analisar agora os indicadores, e o IFR está ali bem na região, se vocês notarem, de 50%, isso aqui é um ponto de decisão, se ele fechar abaixo de 50% está mostrando para a gente que é queda, a gente pode pensar na venda, se ele começar a andar para cima, a mesma coisa na compra, sempre lembrando que tem um suporte muito chato acima do preço, tá? E aqui eu tenho uma zona bem ampla fechada, as médias estão todas laterais e se embolando, isso mostra uma consolidação do preço, ou seja, movimento não direcional, muita atenção no 15 e no 5, que ali você pode encontrar boas oportunidades direcionais para que a gente consiga fazer um movimento e entrar no trade e buscar o resultado que a gente queira hoje. Vamos dar uma pincelada aqui no dólar, tá? O dólar também está fazendo a mesma movimentação que o índice está fazendo, que o índice futuro está fazendo, assim como o índice futuro está perdendo força e mostrando sinais de queda, o dólar futuro está ganhando força e mostrando sinais de alta, tá? Então ele vem aqui, bateu nessa região de resistência, começou a fazer todo esse movimento de alta, encontrou essa outra região chatona aqui que eu desenhei para vocês de suporte, fez esse triângulo ontem, rompeu para baixo, quase fiz uma operação na venda aqui, neguei por conta do movimento do SP500, mostrei para vocês, não arriscando a própria pele, quem não viu, vê até o final do vídeo, vocês vão entender, e aí ele tomou uma tendência de alta no curto prazo, no curto movimento, tá? Um movimento mais longo, não. O que a gente pode esperar do dólar hoje, tá? Hoje do dólar, a gente tá vendo aqui um IFR, vamos já pincelar os indicadores direto, um IFR segurando aqui, ó, ele tá acima, bem nessa região de compra, acima dos 50%, abaixo dos 30%, depois de ter atingido aqui uma região de sobrecomprado, que foi bem nesse triângulo formado aqui, então era natural que a gente visse esse candle acontecer, esse candle de baixa. Não deu nenhuma oportunidade dentro desse candle, porque fez um triângulo muito estreito, um movimento de 31 pontos, não é o que costuma acontecer no dólar, um movimento médio de 56 pontos, então a gente não tinha nada consistente, não fizemos nada, e o que tentamos fazer, a gente evitou, que era aquela venda no dólar que eu mostrei para vocês ontem, não arriscando a própria pele. Agora a expectativa é que ele realmente comece a ganhar força, tudo depende também do que vai acontecer no índice futuro. Se ele abrir rompendo para cima aqui, esse martelo de alta, quebrando esse triângulo que ele fez, ele vai para cima. Lembre, tem uma máxima do triângulo quando você vê essa figura gráfica. Quando ele é rompido para uma direção e ele não ganha força na direção que ele é rompido, ele vai para outra direção com mais força ainda. Ele foi rompido para baixo, não ganhou força para baixo. Então a expectativa é que ele ganhe força direcional para cima. Lembrando que a gente tinha um alvo lá em 4,90 da retração do movimento maior do dólar, dessa pernada toda de queda. A gente pode rever ela aqui, tá? Sem problema nenhum. Vamos só pincelar ela aqui, vamos colocar no diário. E vamos pegar essa pernada aqui que a gente fez aqui, ó, lembrando, ó, desse pico até esse final aqui, ó, olha essa região que eu falei para vocês. Vamos só pegar uma outra ferramenta aqui para dizer, ó, R$ 4,93. Então realmente a gente pode vir buscar essa retração de FIBO depois de ter tentado vir aqui pegar esse ponto. E aqui um outro ponto muito perigoso, tá? Que aí já me deixa um pouco mais preocupado de acontecer no dólar. Aqui a gente tem um fundo duplo. Uma queda, subiu, outra queda, deixou este candle aqui, ó, esse candle aqui me deu informação de impulsão. Então realmente a gente pode estar vendo o dólar entrar no movimento de alta. E se isso se validar, muito baseado, eu vou evidenciar aqui esse candle para vocês, porque sim, isso aqui é um martelo. E quando você encontra um martelo, você tem que analisá-lo, tá? E como é um martelo? O martelo tem essa configuração gráfica aqui, ó. Exatamente essa configuração gráfica que eu eliminei para vocês do lado direito da tela, tá? Ele acontece em fundos, ou seja, quando eu tenho uma região, uma zona de resistência, tá? Então ele resiste ao preço e dá um start de movimento de alta. Este candle aqui deu este start de movimento de alta, ou seja, então ele tem expectativa realmente de subir. Eu vou tirar essa traçada de FIBO que eu fiz aqui, que mostrou pra gente um suporte, um alvo numa retração, e mostrar para vocês outra coisa mais chata aqui. Se isso se validar, eu vou ter um fundo duplo, ou seja, eu vou ter um movimento de alta, ou seja, eu vou ter um alvo aqui um pouquinho acima dos 4,93, eu vou ter aqui nos 4,98, então realmente a gente tem uma região a buscar aí, entre os 4,93 e os 4,98 é uma zona de alvo, vamos ficar atentos, isso se ele romper essa região aqui, se ele romper a linha do pescoço. O que é a linha do pescoço? É essa linha aqui de máxima do topo duplo. Vamos ficar na expectativa para ver o que vai acontecer, baseado no que vai acontecer, a gente toma a nossa decisão de compra ou de venda no dólar futuro. Espero que vocês todos tenham gains hoje, tá? Vou dizer para vocês uma coisa, eu vou esperar vocês hoje às 8 da noite no Arriscando a Própria Pele, onde eu opero com o meu próprio capital, com dinheiro de verdade no mercado financeiro. Então, até lá, espero que vocês tenham ganho hoje, se preparem para o mercado financeiro, hoje vai ser um dia de grande volatilidade e muita informação. Bom dia a todos, bom dia e bora pro game!